Eu tenho o péssimo hábito de julgar. E você? É como se eu estivesse num tribunal em que eu estou em vários lugares ao mesmo tempo. Imagina essa cena junto comigo. Eu sou a juíza, ao mesmo tempo eu sou a promotora, sou a oficial de justiça que foi lá apontar o dedo na cara daquela pessoa e dizer: chegou uma intimação para você. Eu sou a escrevente, né? Porque de fato é preciso que eu coloque tudo de acordo com as minhas palavras. O fato é que mal saiu a palavra da boca de alguém e eu já estou imaginando o que essa pessoa vai falar. Você também se sente assim? Então, eu venho dizer que o vídeo de hoje é para você. Tá preparado? Então, vem comigo que nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática, vitoriosa. Se você está me ouvindo no Spotify, vai lá nos 3 pontinhos, avalia, coloca por favor 5 estrelas e põe um comentário lá. Eu quero saber em qual situação das que eu vou citar aqui você mais se assemelha. E eu quero também te convidar no YouTube para você, por favor, se inscreva lá. É importante para que esse canal chegue para mais pessoas, mas sem demorar muito, vamos começar. Nós estamos falando sobre a vida de Jesus, o que ele veio fazer aqui na Terra, né? E como ele nos ensinou. E uma coisa que me chama muito a atenção é que Jesus Cristo, mesmo tendo toda a prerrogativa, né? O único capaz, né? Com um álibi suficiente para julgar, em muitas das situações, ele abre mão dessa prerrogativa para demonstrar duas coisas. A primeira delas é a misericórdia, né? A palavra diz assim lá em Lucas 23:34. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vejam que numa situação ali de morte, Jesus, sem nenhum pecado, feito apenas o bem, ele simplesmente, em total agonia, né, e angústia, diz: Pai, eu só te peço uma coisa, perdoe essas pessoas que elas não estão, elas não sequer imaginam quem elas estão matando nesse momento, né? A gente tem outros exemplos como a multidão faminta, né? Que ele não conseguiu despedir aquelas pessoas depois de ouvirem tanto tempo ele, porque no caminho elas desfaleceriam de sede, de fome, por isso que Jesus faz a multiplicação dos pães. A gente tem também um exemplo da viúva de Naim, que está em Lucas 7, de 12 a 15, quando diz que Jesus Cristo ele se encheu de misericórdia, né? De íntima compaixão, e é naquele momento que ele diz: não chores, né? E aí eu tava lendo, né, João, e quando Marta e Maria chegam até Jesus e dizem que o amigo querido tinha falecido. E quando Jesus chega na casa, depois, se não me engano, de 4 dias que ele estava morto, né? Ele entra e vê Lázaro daquele jeito e diz que Jesus chora, né? Quando nós entendemos que Jesus Cristo, mesmo podendo nos punir, podendo nos julgar, escolhe a misericórdia, ele tá deixando pra gente um ensinamento, né? 1 Coríntios 11:1 diz assim: sede meus imitadores. Quem tá falando isso é Paulo, dizendo para as pessoas serem imitadores dele, porque ele é imitador de Jesus Cristo, né? 1 João 2:6 acrescenta que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. É um texto muito claro que nos orienta no seguinte aspecto: se você diz, né, as pessoas falam assim: eu sou de Jesus, você precisa andar como ele anda, né, como ele andou aqui na terra. E por isso que é importante que a gente esteja o tempo todo lendo a palavra de Deus e voltando todos os dias no Evangelho, né, para conhecer os passos dessa pessoa, né. Eu fico pensando numa passagem muito tocante, né? Que é a história que está contida em João 8, de 3:11. Diz assim: então
os escribas e os fariseus. Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E aí vale a pena a gente ir buscar esse texto de lei, né? Porque os fariseus, eles vão lá e pegam esse trecho da lei de Moisés que está contida em Deuteronômio. A gente tem que lembrar do Pentateuco, né? Dos 5 primeiros livros, né, da Bíblia que foram escritos por Moisés, sendo este, né, inspirado por Deus. Diz em Deuteronômio 22, 24. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, morrerão ambos. O homem, né, que se deitou com a mulher e a mulher que se deitou com o marido. Assim eliminarás o mal de Israel. Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. É bem interessante porque João cita que aquela mulher, ela foi pega, né, no ato, ou seja, em flagrante. Só que a lei, ela está dizendo o quê? Que quem deveria estar lá na porta? Não apenas ela, mas o casal. Então, a gente consegue perceber que quando nós julgamos outras pessoas, a gente se vale da lei, mas muitas vezes a gente, na nossa falha, né, no nosso julgamento humano, nós não somos justos. E foi ali que Jesus estava, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final, né? Mas é bem interessante que outras passagens diz que Jesus estava escrevendo o dedo na terra, né? Como se ele estivesse aproveitando aquele momento ali para refletir naquilo que ele iria dizer. E no capítulo anterior mostra que Jesus Cristo, ele tinha ficado aquela madrugada inteira orando. Então, isso nos dá um sinal de que quanto mais nós estivermos, né, reflexivas, meditando em Deus, mais chances nós vamos ter de exercer a justiça e não agir de uma maneira dogmática, né, farisaica, ou apenas pautada na lei. E nessa lei aí toda é estrupiada, porque tá faltando um homem aqui, né? Levaram apenas a mulher. Isso é uma prova de que nós de uma época, né, que persiste até hoje, machista. E aí vale a pena um parênteses aqui, que nós não estamos falando de um Deus que não ama as mulheres ou que as subjuga. Nós estamos falando o contrário, né? De um Deus que exerce misericórdia, cujas leis, né, que desqualificam as mulheres são feitas por homens, né? Então, se você diz assim, não quero me aproximar de Jesus porque eu não me aceito nesse lugar que ele me coloca, veja que não é Jesus que te coloca nesse papel. Ele ama muito você, ama muito a sua singularidade e o papel que você exerce enquanto mulher é divino, é a semelhança de Deus. Voltando aqui, gente, eu queria te dizer que quando ele continua, né, essa passagem lá em João 8:31 diz assim: Jesus, endireitando-se, disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E Jesus, vendo que ninguém mais a condenava, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Jesus lhe disse: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então Jesus, né, ele se recusa a ser colocado nesse papel de julgador, né? Ele oferece sempre misericórdia, uma oportunidade de mudança. Então, a partir deste texto, nós podemos crer no que está escrito em Romanos 2:1, que diz assim: portanto, é inexcusável, ou seja, você não tem desculpa, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Veja, olha que profundo.
quem quer que sejas. Isso significa que quando você julga o político ou quando você julga o mendigo, quando você julga a adúltera, o encarcerado ou o teu pastor, você é indesculpável. Não é só você, nós somos indesculpáveis, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, porque quando você julga, você faz o mesmo. O que é essa palavra? Vamos lá, que a gente está falando de vida prática, né? O que é essa palavra? Quer dizer para nós que quando nós estamos julgando alguém, nós estamos nos colocando numa posição em que nós estamos julgando as nós mesmas. Então vamos dar um exemplo do adicto, né? Aquele que é viciado em drogas. Muitas vezes a gente fala, ai, como é que pode, né? 2 horas da manhã e essa pessoa está saindo de casa para comprar droga. E aí você sai depois do almoço para comprar chocolate e tem a coragem de dizer que não consegue ficar sem, que a gente não consegue ficar sem café. A gente precisa entender que essas comidas altamente palatáveis, né, o açúcar, a gordura, o sal, elas provocam a liberação de dopamina, né, que vai fazer com que a gente precise a cada dia de mais estímulo e a região cerebral, né, tanto da cocaína quanto do açúcar é a mesma. O que isso quer dizer? Que nós somos viciados também. Gente, é sério, eu tô viciada em paçoca. Paçoca sem açúcar. Aí, esses dias, era quase... Meu, de verdade, gente, era umas 10 da noite. Eu tava voltando de viagem e aí eu tava no carro pensando assim, gente, se tiver um supermercado agora aberto, eu tenho coragem de passar lá pra comprar uma paçoca. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, meu Deus, eu tô viciada, sabe? Viciada em tantas coisas, né? Que a gente vai lá e fala assim, nossa, 10 horas da manhã ali tomando álcool caído no chão, onde já se viu, né? Uma pessoa, o que que faz uma pessoa ter prazer, né? Estando numa mesa de bar, 11 horas, você tá indo já quase almoçar e a pessoa tá bebendo. E o que que tá acontecendo, né? Tá acontecendo que nós éramos essas pessoas também, né? Que fazia as mesmas coisas, né? Então, a gente precisa lembrar que assim como o pecado e os vícios, eles nos escravizam, né? E o Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio, ambos, né, estão na raiz do coração. Então, por isso que Romanos fala, é inexcusável quando julgas o teu próximo, porque naquilo que você acusa, você faz o mesmo. Então, às vezes você pode não ter você pode ter uma facilidade em uma área na sua vida que já foi superada, mas em compensação, em outras, você ainda está ali patinando. E todas nós temos essa raiz, né, de pecado dentro de nós, exceto Jesus Cristo. E João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus vem na condição de salvar o mundo, né? Não de condenar. Por isso que a gente vê tantas passagens, né, em que ele exerce a misericórdia, curando aqueles que não enxergavam, aqueles que não andavam, aqueles que se ajoelhavam, os leprosos, os cobradores de impostos, as prostitutas, né? Eram estas pessoas as quais Jesus amava, né, curar. João 12,47 diz: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Em Lucas 12, 13 e 14, essa aqui é bem interessante. Disse-lhe um homem da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Que interessante, né? Jesus Cristo, ele, lógico, né, que depois ele vai usar essa oportunidade para condenar todo tipo de ganância, né? Principalmente quando, uma coisa muito comum, né? Quando pessoas queridas morrem na hora de fazer como que chama aquele negócio lá, gente, que você tem que dividir os bens lá, a partilha, o inventário.
começa a brigar todo mundo, né? O irmão que não fala com a irmã, o pai que não fala com o filho, porque vai brotando, né, dentro do coração o desejo é, de realmente de egoísmo, né? Acho que essa é a palavra. Então, nós sabemos que Jesus nos deu exemplo para não julgarmos os outros, até porque Efésios 2:1-2 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Claramente, né? Paulo, ele está dizendo assim: antes vocês eram essas pessoas, né? Antes você era aquela pessoa que não tinha domínio próprio, antes você era aquela pessoa que mentia, antes você era aquela pessoa gananciosa, antes você era aquele fariseu, aquela pessoa que se achava a intelectual, a inteligente, e na verdade seus olhos estavam totalmente cegos, né? E aí quando Paulo diz nós estávamos mortos em nossos delitos, né, e os nossos pecados, mas Jesus nos vivificou, né, nos deu o Espírito Santo e a sobriedade para poder discernir, né, as coisas espirituais. Da mesma forma, nós devemos olhar com misericórdia, né, e com graça as pessoas que hoje estão perdidas, porque nós não somos diferentes delas. Isso precisa, eu sei que isso você ouve todos os dias, a gente ouve isso todos os dias, mas precisa ser uma prática, e uma forma de colocarmos isso em prática é da gente evitar o julgamento, né? A gente sabe que em Jesus Cristo, né, 1 Pedro 2:22 diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus, ele nunca pecou, mas ele assumiu, né, esse lugar de pecado, esse castigo da morte na cruz, embora fosse completamente inocente, né? Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus, quando ele assume, né, a forma humana e ele vem aqui na terra para sofrer, ele também foi tentado. Viveu como nós, passando muitas vezes fome, sendo injustiçado, sendo traído, recebendo açoites, né, quando ele fazia o bem, sendo ridicularizado, e quando ele se coloca nessa posição de homem, né, ele se faz pecador, né? Porque quando ele está morto, né? Quando ele é morto na cruz, o que os judeus diziam, né? Crucifica-o. E ele foi colocado ali ao lado, né, de dois homens pecadores que estavam ali porque mereciam de fato a morte, né? E João 8:46 diz: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Né? Então, quem é você? Qual que é o sacerdote? Qual é o líder da lei, né? O senhor da lei, que vai dizer que há pecado em mim, né? Dizendo de Jesus, dizendo dele mesmo. A gente sabe que não existia nenhum e nunca existiu nenhum pecado nele, né? Agora, uma coisa bem interessante que a gente precisa falar, né? Que quando essa mulher ela estava prestes a ser apedrejada, então aqui é preciso que você componha uma cena. Imagina você ser morta, apedrejada, né? Muito provavelmente aquela mulher poderia estar apenas com um lençol, né? Porque vamos pensar que ela foi pega no ato, né? Então, ela não vai dizer assim, por gentileza, né? Vocês poderiam me dar 5 minutinhos só para eu colocar uma roupa, fazer uma maquiagem? A gente sabe que não. A gente acredita que ela foi pega, né, pelo braço. Provavelmente tenham puxado o cabelo dela e jogaram ela por terra daquele jeito, né? Então, uma mulher sofrendo tamanha humilhação, exposição, e de repente, Jesus, quando diz para ela: eu também não vou te julgar, ele acrescenta uma palavra no final. E essa palavra vocês lembram? É isso mesmo, não peques mais.
E ele faz essa mesma frase em uma outra situação aí, no caso de milagre, quando em João 5, de 1 a 14, ele encontra um homem que estava doente havia 38 anos. E ele disse assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. E aí, quando ele encontra, né, esse homem no templo, muito provavelmente já com uma outra mentalidade, Jesus o adverte: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então veja que, apesar de Jesus ele oferecer a misericórdia, ele não deixa de nos ensinar e apontar o pecado. Então aquela mulher, ela estava em pecado, que é o adultério. Aquele homem, ele estava doente havia 38 anos por consequência de pecado, nós não sabemos. A Bíblia não nos diz qual é. Já o caso da mulher em adultério, aquilo está posto, né? Está claro. E o que isso nos traz, né? Nos traz um paralelo bem importante que muitas vezes a gente deixa de admoestar, a gente deixa de corrigir um irmão ou alguém que a gente ama muito, porque normalmente a desculpa que nós damos é: mas eu também não eu tenho muitos pecados. Quem sou eu para apontar esse erro nessa pessoa? A questão é que nós, quando fazemos parte de uma igreja, a Bíblia é muito clara quando diz que nós estamos aqui para encorajarmos, né, uns aos outros. E a igreja, ela é tão incrível porque ela coloca ali ricos e pobres, né, e diversas nacionalidades e costumes e experiências, exatamente para que a gente possa crescer e desenvolver para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Não dá, gente, não dá para a gente pensar que as pessoas não vão melhorar, independente da idade que elas tenham. De fato, quando se é mais novo, a chance de mudar é muito maior. Mas isso não significa que uma pessoa que tenha 60, 65 anos já está fadada a viver com aqueles hábitos para sempre. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque a Bíblia mesmo fala, né, que Jesus ele corrige, né, aquele que ama, e que a disciplina no começo ela causa um pouco de tristeza, mas depois ela vai produzir um fruto, né, muito agradável. Além desse equívoco, né, que existe das pessoas que têm medo de admoestar porque se veem como pecadoras e acham que quando elas estão fazendo isso, estão apontando o dedo para outra. Vocês percebem que Jesus, como eu já acabei de falar, ele não passa a mão, né, na vida das pessoas que ele curou e perdoou. Mas também um outro contraponto é quando a gente pensa que aquilo que acontece de ruim na vida de uma pessoa é sempre consequência de pecado, entendeu? Então, e a Bíblia, ela dá o exemplo de Jó, né? Graças a Deus por Jó, que nos diz que ele era um homem piedoso, né? Que se desviava do mal, mas em João 9, 1, 3, tem uma outra passagem bem interessante, acho que você vai lembrar, que diz assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, essa lógica, né, é de que você pecou e por isso que você está passando por essa enfermidade ou por essa luta, ela nem sempre se configura como uma perspectiva correta. Por isso que a gente precisa deixar de julgar, né, uns aos outros, né? Vamos nos livrar do orgulho, né, e de ignorar que todos nós somos pecadores. Vamos deixar de nos exaltar e de condenar as pessoas, porque a disciplina, né, ela é amorosa, né? A Bíblia diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, está em Hebreus 12, 6. E em Gálatas 6, 1 diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão, guarda-te para que não sejas também tentado. Porque o inimigo é muito ardiloso, né? Então,
Muitas vezes, eu vejo, já contei isso algumas vezes, né? Que naquilo que eu comecei a ensinar aqui para vocês, eu fui tentada muitas vezes e cair, mas isso redundou em a necessidade de me humilhar cada vez mais e entender o quanto eu sou pó, se não é a força, né? E a graça de Deus na minha vida. É, eu preciso finalizar dizendo que Jesus Cristo, ele virá um dia, né, é, de fato para nos julgar. E esse dia é um dia que nós precisamos, no caso você, no caso eu, né, que nós já temos, né, Jesus Cristo como nosso Salvador. Não há mais condenação para nós, né? Romanos, ele diz, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão, né, em Cristo Jesus. Mas 2 Timóteo 4:1 diz, eu encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião de sua vinda e de seu reino. Quando Jesus voltar novamente, ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então, aproveite essa oportunidade para se entregar para Ele, para reconhecer os teus pecados e viver, né, essa abundante graça, né? Tem uma frase do Tolstói, né, que diz assim, que todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? Primeiro a gente precisa olhar para nós, sabe, gente? Tem uma vez eu estava conversando com uma amiga no carro e ela falou, ai, Thalita, o que acontece com essa pessoa? Eu fico pensando nas motivações, tal, nesses comportamentos. Aí ela falou, o que você acha disso? Aí eu olhei e falei, eu não sei, eu tô tão preocupada com os meus problemas que eu não consegui pensar nisso, né? E a gente tem muita coisa para mudar em nós. Quanto mais nós olharmos para nós mesmas, as nossas falhas, né? Olhar os pontos que precisam ser melhorados, menos tempo nós vamos pensar em julgar as outras pessoas. Que nós possamos ter a mente de Jesus Cristo. Precisamos lembrar que quem acusa não é Deus. Quem acusa não é Jesus Cristo. Quem faz isso é o inimigo. Esse é um dos atributos do inimigo, né? Quando nós vimos lá em Jó, né, capítulo 1, de 9 e 11, Zacarias 3, de 1 a 2, diz que Satanás está à direita do sumo sacerdote Josué para o acusar. E diz lá em Romanos que a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Eu vou repetir essa primeira parte que é bem profunda. A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Não vamos deixar a nossa natureza humana nos dominar, né, a ponto de julgarmos as outras pessoas, né, e a ponto de ceder às acusações do inimigo que colocam palavras, né, na nossa boca e também pensamentos viciosos, né, e que a gente possa ter a mente de Cristo. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por esta linda palavra, pelo exemplo da mulher em que o Senhor estende a mão e diz, se os outros não te condenam, quem eu sou para te condenar? Quem o Senhor é? O Senhor é um Deus justo que não tem pecado, o Senhor tem todo o direito de nos julgar, mas o Senhor decidiu não fazer assim, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para salvar o mundo e não para julgar. Obrigada pela tua morte, pela tua ressurreição e porque nós temos a paz de saber que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que a pessoa que está ouvindo esse podcast agora e não teve nenhum encontro com o Senhor, que ela possa nesse momento, onde quer que ela esteja, se ajoelhar e dizer, Senhor Jesus, me perdoe pelos meus pecados, eu acredito que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou, me dê o presente de ter uma vida eterna e me ajude a não julgar como eu costumo fazer.
Nos encha, Pai, da possibilidade de perdoar, sermos como crianças. É isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, que alegria poder conversar com vocês hoje. Eu tô sentindo, assim, uma profunda paz. Eu espero que você também. Se você gostou desse vídeo, por favor, me siga e comente aqui. Até o nosso próximo encontro.